Bom, pessoal, eu estou conversando com vocês porque no último domingo nós tivemos uma aula pública aqui em Porto Alegre, muito interessante, do Parque da Redenção, de como a gente pode e quais são os melhores argumentos para disputar um voto de alguém que anulou ou votou em branco no primeiro turno ou que votou no Bolsonaro e que pode mudar o voto para o Haddad. E a primeira questão que eu quero partilhar com vocês é da minha segurança de que nós estamos neste momento a caminho de uma possibilidade real de uma vitória. Nós podemos ganhar as eleições. A pesquisa que saiu, a primeira, que mostra uma distância de 16 pontos e que alguns pensaram, é possível virar? Sim, é possível virar. A virada está em curso e eu sou daqueles que penso que não tinha 16 pontos de diferença como apareceu a primeira pesquisa. Mas algo que eu tenho colocado sempre é o seguinte: eu estimo que neste momento no Brasil tenha no mínimo 1 milhão de pessoas que são o que eu chamo de ativistas em defesa da democracia. Pessoas que estão conversando com o seu vizinho, com a tia, com o sobrinho, com o colega de trabalho e estão fazendo aquela disputa artesanal de conquistar um novo voto para o Haddad. Por que eu acredito nesta vitória? Se este 1 milhão de ativistas conquistarem 6 ou 7 votos, cada um deles, nesses próximos 12 dias, nós estamos falando de um universo de 7 milhões de eleitores. E isso decide qualquer eleição. Então, o meu convite para vocês é que cada um de nós cuide do que eu estou chamando do seu microcosmos, de garantir a defesa da democracia brasileira, de garantir que nós não sejamos governados, por uma figura como o Bolsonaro e todo o autoritarismo e todo o atraso que ele poderia significar se ganhasse a eleição para o nosso país. Então nós temos ideias de como deve o Haddad falar no debate, sugestões que eu estou recebendo todos os dias de todo mundo, mas o meu pedido é no sentido inverso, é que tu pense de que maneira tu pode conquistar esses 6, 7, 8 ou 10 votos de hoje até o próximo domingo, dia 28. E nós estamos sugerindo a nossa argumentação, porque tem muitos fatores para a gente disputar um voto a favor do Haddad e que não vá para o Bolsonaro. Mas alguns eu considero muito mais potentes. O primeiro deles, a defesa da democracia. Nós temos que dizer claramente que o Haddad, neste momento, não é um candidato do PT. O Haddad hoje é um candidato que lidera uma grande frente em defesa da democracia brasileira. E nós não temos que ter meias palavras para dizer isso. Tem que dizer abertamente para as pessoas. Tem gente, por exemplo, que tem resistência ao PT e que quer votar no Haddad. Essas pessoas têm que ser acolhidas por nós. Elas têm que ser convidadas a participar desta frente em defesa da democracia, que está representada pela candidatura do Haddad e que agrega pessoas sem partido, de outros partidos, também as pessoas do PT. Então nós temos que ser generosos, amplos, abertos na busca desse voto. Então, a defesa da democracia contra o autoritarismo, contra a intolerância, contra o ódio que estão sintetizados na candidatura do Bolsonaro. E a desconstrução da imagem do Bolsonaro, ela está andando a mil. Por quê? Porque nós temos hoje dezenas de vídeos que estão circulando que mostram de fato quem é o Bolsonaro, porque aqui nós trabalhamos com notícias reais, vídeos reais, é ele falando, é a imagem dele, do que ele disse numa entrevista, do que ele disse numa tribuna, do que ele disse num palanque de campanha, é ele falando. Porque a nossa linha é combater mentiras, combater fake news. Então nós temos que agir com notícias e fatos reais, e é assim que nós estamos agindo na rede. A outra questão importante é a pauta econômica. Tem muitas pessoas que vão decidir o seu voto pela questão econômica, e nós temos que disputar muito o voto daqueles setores da sociedade que têm salários de 1, 2, 3, 4 salários mínimos, os trabalhadores brasileiros. Uma parte votou no Bolsonaro no primeiro turno, e ela pode reverter este voto, porque quando a gente explica que o Bolsonaro, e este panfleto que nós fizemos aqui, que o nosso mandato mandou imprimir, é um material que está muito interessante, tem aqui
a nossa equipe pode mandar para vocês, se vocês quiserem, mas aqui a gente coloca, nós informamos a realidade de que o Bolsonaro, junto com o Temer, votou pela retirada dos direitos trabalhistas, votou pelo sucateamento da CLT, pelas terceirizações, pela precarização, pelo trabalho intermitente, temporário, que estão reduzindo salários. Então, quando o trabalhador sabe disso, ele tende a mudar o voto do Bolsonaro para o Haddad. Quem retirou o nosso direito trabalhista, gente, junto com o Temer como Bolsonaro, é muito tranquilo de explicar para as pessoas que tem um grande potencial de acabar com as nossas aposentadorias. Que o Temer, o Bolsonaro e outros queriam terminar antes da eleição, pararam temporariamente porque sabiam que vinha eleição. Agora, quando a gente mostra que eles votaram para retirar o direito trabalhista, evidentemente isto reforça a veracidade do nosso argumento de que eles querem sim retirar o nosso direito de aposentadoria caso o Bolsonaro vença a eleição. E outra coisa muito importante é o compromisso do Haddad de retomar a política de salário mínimo forte, que quer dizer valorização dos salários mais baixos. Crescimento real desses salários. É aquele argumento, quando o Lula assumiu era $70, foi para $300 e isto vai voltar com o Haddad. Uma outra linha para disputar votos é a questão da saúde, educação e segurança. O Bolsonaro votou a favor da lei que congelou os investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos ao lado do Temer. Aliás, ligar Temer e Bolsonaro, Bolsonaro e Temer é outra questão fundamental, porque o Temer está apoiando o Bolsonaro. Disso as pessoas que conhecem a política, o mapeamento da disputa de poder no Brasil, não tem nenhuma dúvida e nós temos que reforçar esse argumento. Temer apoia Bolsonaro. Bolsonaro não é um candidato antissistema. Ao contrário, a ampla maioria, para não dizer a totalidade do sistema, está apoiando o Bolsonaro. É ali que esta ampla maioria do sistema, da elite do atraso brasileiro, vê a sua tábua de salvação para permanecer no poder, inclusive o Temer. Então, eu falava da lei que congelou os investimentos em saúde, educação e segurança pública. O compromisso do Haddad é revogar esta lei e retomar um crescimento nos investimentos em saúde, educação, segurança e outras áreas, ciência e tecnologia e outros que poderíamos falar. Eu tenho muitos outros argumentos, mas a questão da defesa da política de cotas, ela é importante, porque ela bate em duas coisas. Primeiro, em algo que é justo. Segundo, ela levanta a crítica que tem que ser feita, porque o Bolsonaro é um racista assumido. E por isso mesmo ele se colocou contra a política de cotas que garantiu o aumento da população negra nas universidades, assim como o aumento do número de filhos de famílias de trabalhadores com renda mais baixa, que pela política de cotas chegaram nas universidades e em outras oportunidades de educação. Então, dizer que o Bolsonaro é contra isto e o Haddad é favorável a isto é uma verdade nua e crua e que nos ajuda a conquistar votos. Por fim, a questão do emprego. Quando Lula e a Dilma governaram o país, nós geramos 20 milhões de empregos com carteira assinada e chegamos ao melhor nível de emprego da história do país. E um dos maiores dramas que está na cabeça do povo brasileiro hoje é o desemprego. Portanto, nós defendermos esta política econômica, que através da valorização do salário mínimo, de outros mecanismos de política industrial, vai retomar um país em crescimento para gerar empregos, e que o Bolsonaro, ao apoiar o Temer, gerou esta política de desemprego que temos, e o guru econômico do Bolsonaro é um neoliberal ainda mais fundamentalista do que a turma do Temer. Então, se esta política do Temer for aprofundada, isto vai, evidentemente, aumentar o desemprego. Às vezes, os argumentos parecem prosaicos, simples, mas nós temos que entender o seguinte, gente. Nós precisamos ir no pão, pão, queijo, queijo. Porque os votos que podem mudar a partir de agora e que estão mudando são exatamente os votos das pessoas que têm mais insegurança para tomar esta decisão. Pessoal, e quando eu te convido para entrar firme na rede, é porque a campanha do Bolsonaro, ela está alicerçada essencialmente em mentiras, em fake news gravíssimas. Isso é um caso que está sendo estudado por muita gente.
Qual é a maneira de nós combater essas mentiras? É exatamente com a tua participação mais ativa e cotidiana. Por que nós estamos desafiando o Bolsonaro para o debate? E por que ele está fugindo dos debates? Porque ele construiu a candidatura essencialmente em cima de mentiras, disseminando notícias falsas, fake news, sobre a conduta do Haddad, o que o Haddad defende, não defende. Então, qual é o antídoto para isso? E que está em curso, é a tua participação, postando, falando, desmentindo as fake news. Tu não pode partir do pressuposto de que uma notícia é tão grosseira e tem tanta cara de falsidade que 100% do povo vai achar que ela é falsa. Nós temos que dizer que as coisas são falsas. E tem algo também que a gente não deve abrir mão, que é falar com as pessoas que têm a sua religiosidade, sejam eles evangélicos, católicos, pessoas que têm a sua religiosidade, né, das religiões de matriz africana, porque o que nós defendemos e o Haddad defende? Liberdade de culto religioso, democracia plena no país, respeito pleno a todas as religiões e chamar a atenção de que o Bolsonaro está manipulando a religiosidade de setores da sociedade brasileira para misturar com uma disputa de projeto de poder que interessa a ele e à extrema-direita. Quando a gente diz isso para uma pessoa que é evangélica, por exemplo, eu já tive essa experiência diversas vezes. Eu digo, olha, tu não acompanhou o governo Lula? Todos tiveram liberdade para professar sua religião. Ninguém jamais foi perseguido por questão religiosa, todos foram respeitados. Cai a ficha da pessoa e ela percebe que está votando errado no Bolsonaro, carregada por mentiras que estavam na cabeça dela, que tentavam levar ela para um outro lado com o voto. Nós temos que falar abertamente sobre a questão da religião e atuar muito para conversar com os evangélicos, que é um público que está crescendo a candidatura do Haddad no meio evangélico. Para encerrar esse nosso bate-papo, esse nosso vídeo, ir para as redes sociais, desbloquear toda e qualquer relação, entrar em todos os grupos que tu puder. Porque nós não podemos deixar a direita tomar conta dos grupos de WhatsApp e a gente recuar e ficar fora, porque o fulano vai terminar brigando comigo. Não. Agora é hora de falar com tranquilidade, serenidade, mas expor a nossa opinião. Abrir o teu voto, colocar no Facebook, fazer um vídeo, escrever um texto, por que tu estás votando no Haddad? Porque a fala de cada cidadão é que vai alterar esta correlação de forças. E também te convidar para vir para as ruas. Além da rede, tu pode pegar um telefone, tu pode visitar aquela tia, aquele sobrinho, aquele amigo de infância, aquele teu colega de trabalho e conversar sobre a política com ele. Quanto mais nós conversarmos, maior a chance da vitória da democracia que está representada na candidatura do Haddad. Eu estou muito seguro sobre a nossa possibilidade de vitória. E repito aqui para encerrar a conta que eu fiz há pouco. Se nós somos 1 milhão de ativistas no Brasil e cada um de nós conquistar 5, 6, 7, 8 votos, isso significa 7, 8 milhões de votos, gente. Isto muda o resultado de qualquer eleição. E isso está em curso no momento em que tu está assistindo esse nosso vídeo.